Bom, como nós aprendemos no curso, né? Boa tarde a todas e a todos. E queria agradecer na figura da minha queridíssima, né, colega, seja aqui na Emerge, seja no próprio CEAN, né, nos dando sempre apoio acadêmico, profissional, Cecília. E queria também, o público queria, na pessoa da doutora Ivone, que eu acho que é uma mulher que tem muitos marcadores que nos representam, né? É uma mulher que é um exemplo para todas nós. Pesa, mas nos dá também muita força para a gente saber que nós temos competência e nós podemos chegar aonde quisermos, né? E também queria falar aqui da profissional mais antiga da política da mulher do município do Rio de Janeiro, que é a Mara, né? Já que eu vou falar sobre a política municipal, então eu acho que também está me referenciando às pessoas que estão desde o começo, estão há muito tempo, é uma forma da gente honrar quem chegou primeiro, né? Seja a professora Leila Linhares, né, a Comba, a Cristina, que organizou esse evento com tanto carinho, né, com a Carla, eu sei o quanto foi difícil. Já mas no bloco que... das antigas, você. Aceito. Mas das referências, né? E falar que eu estou muito nervosa. Então, eu tentei organizar uma apresentação em 20 minutos. É muito difícil a gente conseguir organizar um artigo que a gente trabalha 1 ano e 8 meses, escrevendo, lendo, relendo, fazendo, refazendo, muda a ideia, muda de novo, trabalha. Muda as coisas no trabalho e a gente manter uma linha. Então, eu trago aqui o que foi possível construir pensando em uma mulher negra, trabalhadora, né? Não sou mãe, mas tenho uns gatinhos, né, que eu amo, meus bichinhos, e que trabalha num centro especializado de atendimento a mulheres vítimas de violência doméstica. Que muitas vezes essas violências não estão muito distantes dos nossos referenciais, das nossas vidas, né? E dos nossos, das nossas pessoas queridas. Que isso também é muito difícil, como a gente conciliar essa vida de uma mulher trabalhadora também, mas que é extremamente gratificante. Então, recomendo a todas que façam a pós, porque assim, a pós mudou as nossas vidas. E eu acho que, assim, no sentido de saber que tem pessoas muito competentes, muito comprometidas em vários setores dessa sociedade, né? E acho que isso foi um dos maiores ganhos que a pós pôde nos trazer, que além dos óculos que eu carrego, né, que eu não gosto de usar esses óculos, mas tenho que usar, as lentes de gênero, eu acho que elas trazem para a gente uma outra percepção, né? Uma outra percepção do nosso fazer, do nosso trabalho e como a gente se relaciona umas com as outras, né? E iniciando, porque eu sei que eu tenho poucos minutos e eu falo muito. O título do trabalho, né, do meu artigo, é A Política de Atendimento à Mulher em Situação de Violência Doméstica, Desafios ao Direito Assistencial no município do Rio de Janeiro. Então, não foi muito fácil conseguir as informações, porque como funcionária do município do Rio de Janeiro há quase 17 anos, né, eu sentia muito e ainda sinto muito falta da memória. Quando a gente chega num serviço, o que aconteceu aqui antes de eu chegar? Quem trabalhou aqui? O que foi construído até eu chegar? E essa inquietude minha, geralmente, sempre participou de todos os lugares que eu fui. E quando eu chego na política da mulher, isso é algo que eu falo, o que aconteceu antes? O que o município fez por essa política? O que o município vem fazendo? Qual é a proposta? Então, quando eu ingresso na pós, esse é o meu questionamento, né, e a minha inquietação. E aí eu pude contar com muitas colegas para me ajudar a construir essa coxa de retalho e essas histórias, né? E como eu falei, né, bom,
vou ler aqui. O presente artigo, ele inicia, ele tem a iniciativa... Ih, gente, eu tô aqui nervosa, tá vendo? Vou ler sem o óculos, porque com o óculos eu não enxergo. O artigo apresenta iniciativas da cidade do Rio de Janeiro voltadas para a implementação de políticas para a mulher em situação de violência doméstica, considerando a Lei 11.340, de 2006, a Lei Maria da Penha, né? E as diretrizes do Pacto Nacional de Enfrentamento à Violência contra a Mulher, que é datado de 2011. E aí, lembrando que nada acontece por acaso, que as coisas não surgem sem muitas lutas, né? Eu faço uns 3 capítulos, uma divisão. No primeiro capítulo, eu vou apresentar as influências dos movimentos feministas nacionais e internacionais para a proposição, implementação e manutenção de políticas e serviços voltados para a emancipação e garantia de igualdade de direitos entre homens e mulheres no Brasil, tomando como marco teórico o ano de 1891. A gente poderia ir até para antes, mas esse foi o marco teórico que eu pude colocar, pensando que nós só tínhamos 19 folhas, contando com bibliografia, né? Então não dava para escrever tanto. O segundo capítulo aborda os avanços legislativos, bem como as reivindicações dos movimentos internacionais para a consolidação de direitos para as mulheres. E o terceiro capítulo apresenta as legislações e normativas de âmbito municipal para a implementação de políticas públicas continuadas para o atendimento assistencial especializado a mulheres em situação de violência doméstica na cidade do Rio de Janeiro. E aí... eu vou tirar o óculos, vocês não têm ideia da confusão que eu vou fazer. Ih, eu desliguei? Não. Bom, isso eu já falei. E aqui, como eu falei, né, a Constituição de 1891. Né? Por que eu pego esse marco de 1891? A Constituição de 1891, ela não falava que as mulheres não poderiam votar. Ela não falava que as mulheres, elas não discriminavam as mulheres, mas ela não falava a palavra mulher. Por não falar a palavra mulher tem direito, nós não tínhamos direitos, simplesmente por estarmos omitidas dentro dessa Constituição. Então, as reivindicações dos movimentos feministas, e aí eu vou utilizar feministas pensando que desde essa época haviam mulheres reivindicando, lutando por direitos, né? Me perdi aqui. Então, eu pego esse primeiro movimento, de 1891 a 1970, com essas reivindicações, né, que eu vou chamar de movimentos feministas ou movimentos de mulheres, né? A luta pelo sufrágio universal e pelo sufrágio feminino, né, em 1891, ela foi muito grande e a gente não tem noção, quando a gente não estuda, quando a gente não está debruçado sobre esse tema, pensando que, mesmo com a assinatura, né, de 31 constituintes, a gente não conseguiu. A gente novamente foi alijada do processo, né, mesmo tendo um número suficiente de constituintes aprovando a nossa entrada como uma cidadã com direito a voto. E o Código Civil de 1916, quando ele é apresentado, ele, na realidade, não traz para nós, mulheres, muitas mudanças no sentido de direitos, acabando ratificando, né, as desigualdades de direitos, né, de uma sociedade segregada por classe, raça e gênero, perpetuando o poder masculino e o poder do homem. É claro que aqui eu estou fazendo um resumo muito grande, né, porque a gente não tem tempo, né? Mas mesmo no meio de tudo isso, e a gente pensando os anos 1900, né, a gente tem mulheres corajosas naquela época que se subordinaram, mulheres que lutaram por seus direitos, mulheres algumas que foram chamadas de loucas, que foram internadas, que foram alijadas até da sociedade, mas mulheres que, se não tivessem tido essa ousadia, talvez nós, mulheres, não estivéssemos aqui hoje. Né? Então, eu vou destacar aqui na apresentação Berta Lutz e Olga de Paiva Meira, né, que se destacaram no movimento feminista em
1919, há 100 anos atrás, né, ao assumirem a liderança no Conselho Feminino Internacional da Organização Internacional do Trabalho. Já na primeira conferência, é aprovada uma pauta que 100 anos depois ainda não foi alcançada: salário igual, sem distinção de sexo, para homens e mulheres para o mesmo trabalho. Não passei. E aí eu vou ler para vocês, que isso aqui é algo que, quando eu estava estudando, me marcou bastante, que eu falei, como nós avançamos tão pouco. 100 anos depois, e no caso agora a gente está no momento 2020, e a gente vai pensar 1920, né? Se passaram 100 anos e a gente avançou muito pouco. Nem salário igual para as mesmas funções nós conseguimos ainda, né? Então, Berta Lutz, em 1922, à frente da presidência da Federação Brasileira pelo Progresso Feminino, aponta as seguintes pautas: promover a educação da mulher e elevar o nível de instrução feminina, proteger as mães e a infância, obter garantias legislativas e práticas para o trabalho feminino, auxiliar as boas iniciativas da mulher e orientá-la na escolha de uma profissão, estimular o espírito de sociabilidade e de cooperação entre as mulheres e interessá-las pelas questões sociais e de alcance público, assegurar à mulher os direitos políticos que a nossa Constituição lhe confere e prepará-las para o exercício inteligente desses direitos, e estreitar os laços de amizades com demais países americanos a fim de garantir a manutenção perpétua da paz e da justiça no hemisfério. E quando a gente pega e olha o que nós conseguimos, né, é muito pouco. Né? Nós avançamos? Sim. O quanto? Né? Ainda muito pouco. Então, se a gente pensar nas questões trabalhistas, 12 anos depois, né, em 1934, a Constituição promulgada aplica os direitos para a maior parcela da sociedade brasileira, reconhecendo que todos são iguais perante a lei, sem discriminação de sexo, raça ou classe. Uma declaração de direitos avançados, mas que não se apresentava legítima no cotidiano da vida brasileira. E os direitos trabalhistas pautados já em 1922 por essas mulheres, né, foram encaminhados apenas em 1943. E aí eu vou trazendo um pouco desse histórico dos avanços da luta das mulheres no direito, na questão da saúde reprodutiva, na questão dos direitos, né, seja de poder trabalhar sem ter que pedir autorização do seu marido, né, que aí vem o Estatuto da Mulher Casada, o direito de poder estudar, o direito de poder receber herança, da herança não ser passada diretamente para o seu companheiro, até os anos 70. Né? Então, eu vou trabalhando esses tópicos, né, no meu capítulo 1, e eu termino o capítulo 1 apresentando como a gente termina os anos 70. Né? Quais são as reivindicações que a gente faz nesse começo, né, da década de 20, e como a gente termina 1970. Baixa escolaridade das mulheres comparada aos dos homens, então a gente não conseguiu. Pouca representatividade nos espaços decisórios políticos, trabalhos precários com baixos salários das mulheres, em mesma função, mulheres recebendo salários menores do que os dos homens e serviços de saúde ineficientes. E como já foi falado aqui pelas colegas, né, e pela Maria, a questão da saúde reprodutiva não era algo ainda que a mulher poderia discutir e decidir livremente. Né? Então, já no capítulo... tem que passar, né? Bom, aqui já falei. E aí, no capítulo 2, das influências, né, para a proposição de políticas com equidade de gênero e contra a violência doméstica. E aí a gente tem a Constituição de 1988. Né? E aqui nós temos algumas das pessoas que lutaram muito, né, por esses direitos, né, e é uma honra tê-las aqui me ouvindo. Né? E quando nós conseguimos finalmente ter na Constituição algo que a gente não necessitaria se a gente pensa na lógica, todos são iguais perante a lei.
todos e todas, né? Mas foi necessário escrever mulheres para que nós pudéssemos ser reconhecidos como pessoas, né? Então, nós temos a Constituição de 1988 como o grande marco, né? O artigo 5º que declara que todos são iguais perante a lei, e pela primeira vez em um texto constitucional, homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações. Contudo, em 1988, o Estado brasileiro reconhece a igualdade formal. A gente não pode deixar de destacar, né? Entre homens e mulheres. Porém, no cotidiano, a maior parte das mulheres brasileiras não sentem ou vivem essa realidade de igualdade de direitos. O acesso das mulheres à segurança, ao trabalho, à renda, à justiça, não avançou como declarado ou esperado, apesar da legislação. E isso traz para a gente, né, que não basta estar escrito, não basta o direito não estar dado, né? É uma conquista e é uma luta do dia a dia, que a gente avança e que a gente muitas vezes perde, dependendo da conjuntura política, acaba tendo retrocessos, né? E aí eu trago algumas teóricas feministas que vão discutir, né, o direito a partir da perspectiva feminista, e aí discutindo que o direito também ele é machista, ele é sexista, e ele faz as suas escolhas também partindo de uma perspectiva de gênero, e esse gênero é masculino. Eu não vou entrar aqui, mas como já foi citado nas mesas anteriores, também utilizei, né, as mesmas autoras, a Frances Hausen e a Carol Smart, né? E vou passar, né? Passei. Deixa eu ver se eu estou teóricas. Gente, não, passei demais agora. Sério? Só isso? Ai, meu Deus. Então, gente, eu vou passar bastante, né? Então, a gente pode destacar que nos anos 80 nós tivemos um grande movimento de mulheres, sejam estas mulheres se declarando feministas, sejam essas mulheres se declarando movimento de mulheres somente. Aqui não dá para a gente discutir o que significa e qual a diferença, né? Mas os anos 80 foram fundamentais para a gente ter avanços mais significativos de direitos, né? E tendo destaque, a gente tem nesses avanços, nesses movimentos, a Convenção de Belém do Pará, a gente tem principalmente a 4ª Conferência Mundial sobre Mulher, Igualdade, Desenvolvimento e Paz, né? E que saem documentos norteadores que utilizamos ainda hoje, né? E as recomendações foram dadas para os estados sobre as necessidades de ações que assegurassem a saúde física, sexual, reprodutiva de mulheres e meninas, e para ações de promoção à equidade de gênero que garantisse o acesso à educação, a condições de trabalho e salários igualitários entre homens e mulheres. Então, a gente ainda está, na década de 90, discutindo o que estava sendo pautado oficialmente já em 1919, né? E aí a gente tem, no meu terceiro, que eu vou ter que pular bastante aqui, né? A gente tem, em 2003, né, a criação da Secretaria Nacional de Políticas para as Mulheres, que para a gente é um grande marco, porque quando vem orientações nacionais com políticas desenhadas, né, para que essa seja realmente uma política de Estado, não uma política de governo, né? E pautada na laicidade, pautada, né, em caráter, né, técnicos também. A gente tem até o ano de 2006, espera, eu vou pular isso aqui, né? Vou pular isso aqui também. Vou pular também. Gente, eu estou pulando tanta coisa, estou pulando tudo. Eu devia ter falado menos no começo, né? Então, Então, ouvi um não sei quem foi, mas eu vou, né? Vamos lá. Então, no capítulo 3, que é o mais importante, né, e é aquilo, né, as políticas públicas, né, assistenciais, né, à mulher no município do Rio de Janeiro. E qual data de quando? A gente pensando que nos anos 70 a gente tem esses movimentos, pensando que nos anos 80 a gente tem a Constituinte, a gente tem nos anos 80 as primeiras DEANs, né, 85 em São Paulo, 86 no Rio, 95 a gente tem o GCRIMS,
O município do Rio de Janeiro, ele, antes da Lei Maria da Penha de 2006 e antes da Política Nacional da Mulher em 2003, em 97, ele inaugura o primeiro abrigo protegido para mulheres em situação de violência doméstica. É muito triste quando a gente fala isso, e muitos profissionais, e eu mesma, há anos atrás, desconhecia essa política, desconhecia esse serviço. E a gente pensar quantas mulheres, desconhecendo, acabaram não buscando e sendo mortas ou vitimizadas de alguma forma. Então, o município do Rio de Janeiro, em 1997, ele tem o primeiro abrigo. Em 2001, ele tem o que hoje nós chamamos de CEAM Chiquinha Gonzaga, né? Em 2004, e isso é algo muito interessante, né? A prefeitura, ela institui um comitê de gênero e município, através de um decreto. E é muito interessante porque esse comitê, ele é para ampliação da eficácia, eficiência e atividade das ações que tem como público a mulher e a equidade de gênero. Então, a gente pode ver que desde 2004 há um movimento pensando não só em uma política setorial, mas uma política institucional ampla e intersetorial, que reuniam 15 secretarias. Então, saúde, educação, assistência, cultura, esporte e lazer, todas pensando nessa discussão transversal, né? Em 2007, a Secretaria de Educação, e a gente pensando que a Secretaria de Educação tem mais, nesse momento ela tem mais de 1.000 escolas, ela cria um microcomitê para fazer essas mesmas discussões de gênero dentro da educação e juntamente com essas outras secretarias também. Em 2011, a gente tem um outro decreto, né, que revoga o anterior, mas ele institui o Comitê de Articulação e Monitoramento da Coordenadoria Especial de Promoção de Políticas para a Igualdade de Gênero, para acompanhar e avaliar o cumprimento dos objetivos e metas, prioridades e ações definidas pelo Plano Municipal de Políticas para a Igualdade de Gênero. Então, se a gente perceber, o município, ele cria decretos, ele cria leis, ele cria serviços, né? Como isso é executado, não foi o objetivo, né, desse estudo. Esse é para o mestrado, tá? Terminando, né? E em 2015 a gente tem a criação... Estou terminando. Em 2015 a gente tem... Obrigada. Gente, eu estou com a assessoria lá embaixo também que está me explicando. Oi? O que eu fiz? Tá. Em 2015, a gente tem a criação do Conselho da Mulher, né? No ano de 2016, a criação de mais 2 casas de cidadania para as mulheres, né, com um recorte mais voltado para cursos, capacitação e oficinas. O recorte não é a violência doméstica, mas essas casas também dão suporte para os equipamentos que trabalham com a violência doméstica, né? E aí, destacando também que, desde o ano de 2017, a gente sabe que as políticas públicas elas tiveram cortes no âmbito nacional, no âmbito estadual, né, federal, estadual e municipal. O município do Rio de Janeiro também teve, ele não ficou longe disso, né? Nesse período, o que acontece também é que nós conseguimos ampliar alguns serviços, pensando em inauguração dessas 2 casas, pensando no conselho, que tem a participação governamental e da sociedade civil, e algumas unidades elas têm uma diminuição na equipe. A prefeitura, ela arca somente ela com os custos, né, desses profissionais, né, onde sua grande maioria não são servidores, com exceção do CEAM, e com os cortes, algumas equipes diminuíram. Isso vem em correlação com o número de atendimentos que aumentaram. Então, quando a gente for pensar num próximo estudo a qualidade desses atendimentos, a organização desse trabalho, não podemos deixar de fazer essa correlação de diminuição de custos com
maior número de atendimento do público, né? Que isso cria também uma questão. Ah, tá, isso aqui era o fechamento. Então, olha, eu fiz aqui, que eu falei, se não der tempo, eu já fiz aqui né? O município do Rio de Janeiro esteve na vanguarda da criação de serviços e normativas para atender as diretrizes internacionais e nacionais para prevenção e assistência à mulher em situação de violência doméstica, com criação de uma casa-abrigo em 97, de um centro de atendimento já em 2001, desde 2004, apontando diretrizes envolvendo seus órgãos para ações transversais e intersetoriais para aplicação e monitoramento do Plano Municipal de Políticas para a Igualdade de Gênero, apresentando à época uma visão articulada que caminha na mesma diretriz do Plano Nacional pelo Enfrentamento à Violência contra a Mulher, no que se refere aos eixos de transversalidade, intersetorialidade e capilaridade. E aí eu acho que, assim, nos últimos 5 anos, né, as ações, serviços investidos pela Prefeitura do Rio de Janeiro, né, a gente tem o Conselho, que é um órgão muito importante, porque é um órgão que está à sociedade civil, e a gente tem as casas. Então, no final do ano de 2018, a última ação da Prefeitura é o programa Lei Maria da Penha, né, que é a Maria da Penha vai às escolas, que trabalha com as escolas do município do Rio de Janeiro. Então, se a gente faz um link com o que foi falado antes, de começar lá em cima, né, lá na... Como é que era, Cristiana? Da nascente do Rio, né, nós temos, né, bases já de legislações no município do Rio de Janeiro para fazer isso. Como isso será feito, como isso está sendo feito, aí já é um outro estudo. É um outro capítulo, né? É um outro curso e um outro capítulo. Então, o meu objetivo era trazer esse histórico, era resgatar esse histórico, até para que ele possa ficar na instituição, para que a gente não perca o que já foi feito e não perca o que está de vista, o que podemos fazer, né? Aprendendo com o que já foi feito no passado. Bom, eu queria agradecer a todos e pedir desculpa à mesa pelo atraso.